Olá pessoal, eu sou Amanda Wad e vocês estão ouvindo No Cinema, um podcast do Cine Pipoca Cult. Hoje trago para vocês um episódio da Caixa de Projeção, uma série especial sobre personagens. Aristóteles acreditava que elas estavam apenas em função do drama, mas a dramaturgia moderna vem aprofundando cada vez mais suas camadas, tornando-as quase pessoas reais. Por isso, vamos colocá-las no divã e analisá-las com a ajuda da psicóloga Ilana Marx. No episódio de hoje, vamos analisar a personagem Darth Vader, ou melhor, Anakin Skywalker, e o que leva a criar sua versão Sith. E só para avisar, teremos spoiler, né? Afinal, a ideia é entender a mente dessa personagem. Vamos lá, Ilana? Vamos lá. Eu acho que Anakin é um excelente personagem para ser analisado, porque ele se torna um dos vilões mais famosos do cinema, não é? Com certeza. E para quem não está familiarizado com a saga criada por George Lucas, uma contextualização rápida de quem é Anakin Skywalker. O Anakin ele era um Jedi especial, visto por muitos como o escolhido que traria o equilíbrio à força, mas acabou sucumbindo ao lado sombrio e se tornou o mais temido dos vilões da galáxia, o Darth Vader. O mestre Yoda, ele não queria que Anakin fosse treinado, ele já tinha nos avisado, né, de que algo poderia acontecer. Segundo ele, né, havia muito medo nesse garoto. E aí, nas palavras dele, o medo leva a raiva leva ao ódio e o ódio leva ao sofrimento. E aí essa tríade, né, raiva, ódio e sofrimento, é que, segundo o mestre Yoda, abriu as portas para o lado sombrio da força em Anakin. Como é que você vê essa definição? Eu acho muito interessante, Amanda, porque Yoda e Anakin, ou enfim, Yoda e Darth Vader, eles são o equilíbrio entre os personagens. Yoda, ele tá com a força dominada, e Anakin, ele é essa força que não tem nenhum controle. Quando eles se veem, se conhecem inicialmente, ele é uma criança com muita energia, muita força, muita energia. Então, quando Yoda olha para Anakin inicialmente, ele consegue enxergar toda a história de Anakin. Ele vê o menino que não tem pai, que a mãe é uma escrava, que ele precisou abandonar a mãe, que ele também passou por uma situação de escravidão, deixou a mãe numa situação de escravidão, de escassez, de pobreza, de miséria, e que ele teve que deixar tudo isso para trás para se tornar um Jedi. Esse dilema que Anakin carrega dentro dele é um dilema bastante duro para uma criança enfrentar. Eu acho que quando Yoda fala que o medo leva à raiva e a raiva ao ódio e o ódio ao sofrimento, ele tá falando assim, olha, essa criança, ela tem, de fato, muito potencial, muita energia, mas talvez com tanta raiva ali, com tanto medo, ele não vai conseguir controlar tudo isso. E imagina quanto medo que Anakin não tinha dentro dele, né? Então, assim, ele, de uma certa forma, vai buscar esse crescimento, porque ele é um garoto muito tenaz e muito determinado, mas ele não consegue ultrapassar, talvez até um medo da solidão, do abandono, se a gente for fazer uma análise daquilo que Anakin não disse, mas o que ele mostra ao longo da história. Quando a gente chega no terceiro filme, fica bem evidente que o medo da perda, o medo de não ter o equilíbrio que ele tanto busca, ao invés de soltar e não se preocupar tanto com isso para que o medo não vigore, a grande previsão de Yoda é concretizada, né? Então, antes de chegar no terceiro filme, só pensando um pouco mais nesse Anakin criança e nesse Anakin com seu medo original, Anakin tinha um complexo de Édipo? Eu não consigo enxergar muito um complexo de Édipo em Anakin, porque eu não vejo esse antagonista masculino paterno. Ele tem uma relação com a mãe, e aí eu fico pensando que talvez fosse, na verdade, uma inversão de papéis. Ele, por ter passado por tanto sofrimento, por tanta angústia nessa primeira, segunda infância ali, precisa se tornar um pequeno adulto tão cedo. Ele tira a mãe do lugar de mãe e coloca a mãe no lugar de filha. Eu acho que talvez não seja Édipo, mas talvez ele se tornar o pai da mãe dele. Que eu acho que isso ainda também é bem pesado. Faz sentido realmente, porque ele não tem pai, né? Não existe a figura paterna literalmente. Existe o padrasto, quando ele volta, né? Que ele vai tentar salvar no segundo filme, vai tentar salvar a mãe e acaba encontrando ela já morrendo. Tem o padrasto e o irmão, né? E ele cobra deles, porque vocês não cuidaram de minha mãe. Mas faz sentido realmente essa lógica dele ser o protetor.
E aí sim a gente entra nesse terceiro filme, né, que é o desespero dele agora para salvar a Padmé, o amor da vida dele, né, a mulher que ele amava, e que ele começa a vislumbrar essas coisas de que ela iria morrer, e aí no desespero por tentar salvá-la, ele acaba levando ela à morte. Acaba sendo um ciclo de, ao tentar fugir do seu destino, você encontrar com ele, né. Como você analisa essa tentativa de domar o destino que ele tinha? A gente percebe que desde a infância ele tem medo. O medo de perder a mãe, o medo de perder Padmé, eu acho que tem muito a ver com a ideia de família que talvez ele tivesse necessidade. Ele talvez precisasse de uma ideia de família, talvez precisasse se sentir seguro com essa ideia de família. E aí eu acho que o imperador faz isso muito bem também, né? Muito similar ao Otelo. Introduz uma dúvida, introduz uma ideia, introduz o medo, né? Instiga aquele medo, né? Faz aquele medo ser inflamado. E aí é quando o Anakin se perde completamente, porque o medo dele, que a estrutura que ele conseguiu construir depois de ter perdido tanta coisa, perder aquilo que ele conseguiu construir é o que faz ele se descontrolar perdidamente, né? Ele se perde e se torna Vader. Perfeito, acho que essa analogia com o Otelo é muito boa, né? Pessoa que teve muita dificuldade na vida, quando alcança algo tem medo de perder tudo. E aquela vozinha ali, né, do imperador o tempo todo puxando ele. Pegando nos pontos exatamente daí que ele é frágil, né? Acho que ele faz muito esse papel do botar o dedo na ferida. E aí Anakin acaba sucumbindo muito e ele comanda o massacre ao Templo Jedi, né? Aquela cena fortíssima dele matando todas as crianças Jedi. A raiva é assim, é tão capaz de nos cegar a ponto da gente não nos reconhecer mais? Eu acho que sim. Tenho bem certeza que sim. Quando a gente vai pensar na nossa raiva, no nosso medo, sem a gente elaborar isso, sem a gente ter uma inteligência emocional, a gente perde completamente o direcionamento. E a raiva se torna algo devastador. Porque se a gente não entende o que está acontecendo dentro da gente, com o que fez surgir a raiva, é isso assim, a gente só fica dominado pelo sentimento e não consegue elaborar a nossa frustração. Anakin, ele, de uma forma completamente desastrosa, ele tá tentando colocar para fora a frustração dele. E é uma frustração que é de uma vida inteira. Enfim, ele vai seguindo essas dúvidas que vão colocando na cabeça dele até o momento que ele se descontrola completamente. Ele, desde criança, ele não teve nenhum tipo de orientação para esse lado, para controlar o medo dele, a raiva dele nesse sentido. Ele não vai conseguir expressar a forma de dizer, olha, eu estou com medo de perder, eu estou com medo de me sentir dessa forma, né? De me sentir criança de novo, de voltar para um lugar que eu não tinha controle das coisas. Na tentativa do controle se descontrola perdidamente. Fazer terapia, né? Bastante. Anakin, uma terapia ia ser tudo. Não, se o mestre Yoda, em vez de dizer não pra ele, levasse ele pra terapia, talvez tivesse tido outra história. Ah, com certeza, né? Que eu acho interessante, né? Porque em todos os filmes eles falam controle o seu medo, controle o seu medo. E eu sempre ficava, tá, mas como é que essa galera vai controlar o medo? Mostre-me o caminho, mestre, né? Porque Exatamente. Mas assim, Luke tinha razão, né? Mesmo com aquela capa de vilão, ainda existia o bem em Darth Vader. Não nesse Anakin desses 3 primeiros filmes, mas aquele vilão que era quase uma máquina do 4, 5 e 6. É possível humanizar aquele ser? Olha, eu sou bem tendenciosa em relação a Darth Vader, porque ele é meu vilão favorito. Foi um regozijo quando ele tira a máscara e ele e Luke se reconciliam. E, inclusive, é uma frustração minha porque ele e Leia não se abraçaram. Eu queria muito ter visto esse abraço. É isso, pra mim Vader não é Vader, pra mim Vader é Anakin. Mesmo antes de conhecer Anakin nos filmes, eu já gostava de alguma outra coisa além do Vader, né, do Darth. E eu acho muito interessante que nesse momento pré-morte, quando o Vader tira a máscara pra falar com o Luke, ele não é Vader, ele não é Anakin, ele é o pai. Que é esse resgate e que ele acaba de se reconciliar com toda a história dele.
E eu acho muito bonito como o Luke, ele vai até o meio do caminho, né? Ele fala assim, ó, Vader, da mesma forma que você foi para o lado negro da força, você pode voltar pro lado de cá também. Tipo assim, o caminho que eu tenho que ir até você é o caminho que você tem que voltar até mim. Essa coisa dessa criança ferida, desse adulto enganado, né? Que Luke consegue trazer de volta Vader para a essência mesmo, real dele. Que foi o que ele queria construir, a família, essa paternidade nunca vivida. Tanto é que ele fala, né? Diga à sua irmã que você tinha razão, né? Ele faz questão de dizer. Pois é, coisa fofa, gente. Mas assim, esse desespero dele de querer levar Luke pelo caminho dele, de querer provar a todo custo que o meu caminho foi o melhor, venha para o lado, né? Porque aqui é que é forte. Não tem ali também aquele medo de assumir minha vida foi toda errada, né? Eu fiz besteiras na vida, essa coisa de reconhecer o erro. Mas é isso. Eu acho que tem duas grandes coisas. Primeiro, reconhecer o erro, que eu acho que depois de anos e anos e anos você vivendo aquilo ali, você não consegue enxergar que você tá errado. Segundo, a grande percepção de que foi enganado. Ele se dá conta de que, na verdade, ele foi enganado, e aí, quando ele lança o imperador, né, nave abaixo, eu acho que é esse grande momento. Eu falo assim, olha, além de eu não ter a razão, apesar de eu estar aqui num lugar de grande poder, de status, de segurança suposta ali, eu fiz escolhas que agora, inclusive, eu me deparo com caminhos diversos às minhas escolhas. E aí ele faz uma nova escolha e aí ele se torna o Vader em paz, né? Eu acho a morte de Darth Vader linda porque eu acho que ele tá em paz. Uhum. Também o amor pelo filho, né? Que ele vê o filho sendo destruído pelo imperador. O imperador tá lá tacando os raios nele. Mas é isso. Se fosse pra ele estar totalmente do lado negro da força, totalmente dominado, ele não ia questionar. Ele simplesmente ia deixar o filho morrer porque, né, não tem sentimentos e ele tá superior a tudo isso. E aí acho que é por isso, talvez, que Darth Vader seja tão querido, né, no final das contas, ser um vilão tão cruel, mas ao mesmo tempo tantos amem, né, como você mesmo falou, por causa dessa dualidade, dessas camadas que a gente reclamou em outros vilões que acabam sendo estereótipos puro do mal, e isso que é a grande chave do Darth Vader. Eu acho que Darth Vader, inicialmente, ele encanta por um nível de poder, né? Ele tem um nível de poder tão absurdo que hoje, obviamente, a gente vendo filmes de 40 anos atrás, a gente fala assim, ai gente, Darth Vader nem fez muita coisa. Ele aparece as 3 vezes ali. Mas todo o imaginário, né, que circula ali de a música quando aparece, filmar os pés, esse imaginário desse homem de grande poder. Então, eu acho que ele inicialmente encanta por esse poder absurdo. Então, a gente tem muito amor dentro da gente, mas a gente também tem algum nível de violência, de raiva, de potência que pode ser usada para o mal. Então, Vader, eu acho que ele evoca já essa primeira grande coisa, né? Esse primeiro grande poder. Então, no final, tem como reconhecer aquele garotinho do início que só queria ser o melhor piloto da galáxia? Eu acho que sim. No momento que Vader se depara com Luke, ele percebe que ele é chamado de volta para Anakin. Quando Luke descobre que ele é filho de Vader, ele não desiste de Vader. Então ele não desiste de Anakin. Ele pensa, tá, meu pai tá ali dentro. E se meu pai tá ali dentro, é meu pai, né? Não é qualquer pessoa, é meu pai. É um tipo de energia que eu conheço. É um tipo de energia que eu sei e que eu posso me conectar. Então, Vader, ele é convocado de volta para Anakin através desse chamado, né? Do tipo, olhe para você mesmo, né? Veja aí quem é essa criança interior. Então, eu acho que a partir do momento que Vader percebe que Luke é filho dele, que ele sente, que ele comunica isso, que ele fala assim, né, eu sei que ele é meu filho, eu sinto. Aí eu acho que Anakin já vai se mostrando, né? Ele já vai tirando as camadas dele, vai tirando as capas dele e Anakin vai aflorando de volta, né? Porque se a gente for pensar, a máscara que Vader usa são as nossas capas, né? São quando os nossos traumas, as nossas dores, elas vão criando, né? Máscaras, vão criando armaduras. Por isso que eu acho tão simbólico o Vader tirar a máscara pra falar com o Luke no final.
porque é o momento que ele é real. Ele não é mais uma máscara, ele não tá mais se protegendo de nada. Ele sabe que ele vai estar vulnerável e ele se permite aquela vulnerabilidade com alguém que ele conhece, né? Que mesmo que eles não tenham convivido, eles se conhecem. Então, Vader possui Anakin, Anakin possui Vader, e são 2 pontos de equilíbrio um do outro. O interno, o equilibrado. Massa. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui, né? Como vocês podem ver, a construção de personagens ela vai muito além da função dramática, né? E quanto mais a gente vai entendendo de psicologia, vai aprofundando, melhor. Queria mais uma vez agradecer a psicóloga Ilana Marx por essa sessão de hoje tão importante. Algum comentário final, Ilana? O meu comentário final sobre Vader é que eu já vi uns quadrinhos que mostram Vader pai e que eu recomendo, que são maravilhosos. É muito bom mesmo, eu conheço. Ele brincando com o Luke e Leia é muito engraçado. E a sensação é que é Vader, né? Não é Anakin, é Vader. Não, é papai. Vader. Vader pai. E fiquem ligados no podcast No Cinema, um podcast do Cine Pipoca Cult produzido em parceria com a Súbito. Vamos ainda analisar a história através dos filmes, conversar com diretores de cinema brasileiros e falar sobre adaptações literárias por aqui. Assine o No Cinema, ative as notificações e acompanhe a gente no Instagram, @cinepipocacult ou no site cinepipocacult.com.br. Até a próxima!